Boa noite, pessoal. Vamos começar, então? Boa noite, professora. Vamos. Primeiro, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês do primeiro curso, da nossa Liga Acadêmica de Metricidade Orofacial da Universidade TUT do Paraná. Quero que todos aproveitem da melhor maneira. Vão ser 3 dias com excelentes profissionais que vão estar falando sobre a motricidade orofacial nas fases da vida, e que vocês consigam aproveitar bastante, que esse seja o primeiro de muitos cursos que a gente ainda vai poder ofertar e agregar para todos nós. Passo a palavra agora para a nossa presidente Isabela. Obrigada, professora. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A apresentação terá duração de cerca de 1 hora e serão disponibilizados 20 minutos finais para esclarecimento de dúvidas, que devem ser enviadas pelo formulário que está no chat. A lista de presença também será feita por um formulário e estará disponível no chat nos últimos 20 minutos do evento. Além disso, gostaríamos de orientar que todos os participantes permaneçam com seus microfones desligados durante toda a palestra. Agora eu passo a palavra para a Marina, nossa vice-presidente. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. A nossa palestrante de hoje será a fonoaudióloga Flávia Puccini, graduada pela PUC Campinas, especialista em motricidade orofacial, mestre em processos e distúrbios da comunicação pela FOB USP. Eu não sei se a Flávia já entrou. Entrou? Acho que sim. Já estou aqui, sim. Flávia, não tinha te visto, desculpa, Flávia. Flávia, muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite, a gente ficou muito honrada, né? E fique à vontade, então, para dar início à sua apresentação. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, eu fiquei super feliz com o convite. No meio da correria, eu fiz questão de vir aqui participar, arrumar um tempinho, porque eu acho que é super importante isso. Eu fico muito feliz em poder dividir um pouquinho do meu trabalho também, de como que eu vejo essa questão, que a gente fala pouco, né? Da questão da MO no bebê e na criança. É uma coisa bem específica, né? Então, primeiro, muito obrigada a toda a comissão, todo mundo que me convidou. Fiquei feliz de estar aqui. Eu vou compartilhar minha apresentação. Ela inteira, né? Tá dando para ver? Sim, tá dando. Ok. Se eu perguntar, vocês me respondem que eu não tô vendo mais nada, tá, gente? Só a minha apresentação. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a MO no bebê e na criança. E assim, eu sou fã da MO. Eu acho que a MO, ela é muito a base de todo o trabalho de fonoaudiologia em várias questões. Então, ela está muito relacionada à linguagem, à disfagia, várias outras questões do desenvolvimento, e que a gente trabalha, às vezes não é o foco específico a MO, mas eu acho que não tem como a gente separar. Então, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para quem não me conhece. Eu sou fono pela PUC, eu decidi fazer fonoaudiologia porque eu vi a minha tia atendendo um bebezinho e eu falei, nossa, é isso que eu quero para mim, porque até então eu estava querendo fazer relações internacionais, ou seja, a pessoa sabia exatamente o que ela queria. Mas quando eu vi o atendimento infantil com bebês, eu peguei e falei, é isso que eu quero. Então, eu fui fazer fono. No final da faculdade, eu já era super engajada, já ficava fazendo acompanhamento de atendimento para poder já ter mais prática. Quando eu formei, eu já estava trabalhando. Fui fazer especialização em MO. Terminando a minha especialização em MO no Cefac, eu fui fazer aprimoramento em respiração oral na Unicamp, que era no ambulatório de otorrino, e lá tinha uma troca muito rica, era muito legal. Então, quando eu estava, enquanto era para eu ter ficado 1 ano, que era o tempo do aprimoramento, eu acabei ficando 3, porque eu adorava aprender lá dentro. E eu acabei saindo de lá, porque eu fui fazer meu mestrado na USP, em Bauru, e daí, com a logística de tempo, não dava. Então, eu tive que parar por conta disso. E o meu mestrado, eu fui fazer, não é porque era meu sonho o semestre, foi ótimo, né? Mas
porque eu tive a oportunidade de pesquisar a sucção do bebê. Eu falava, gente, parece que o que eu vejo na literatura é muito diferente do que eu estou vendo na boquinha do bebê. Então, eu fui estudar isso com ultrassom, para poder entender como realmente esse bebê fazia o movimento de sucção para extrair esse leite da mama, que daí eu criei o bebê virtual, que eu vou mostrar para vocês. E o meu trabalho foi sempre direcionando para amamentação, para alimentação, problemas alimentares, e foi direcionando para a criança. Porque no meio da trajetória eu fui fazer especialização em voz, trabalhei com escola de samba, locutor de rodeio, e foi um desvio de percurso, mas eu trabalhava de dia com as crianças e bebês e de noite com público adulto, porque eram festas, trabalhei até com respiração, com alta performance. Mas eu não gostei desse trabalho. Quando eu terminei minha especialização em voz, eu peguei e falei assim, não quero trabalhar com voz, gosto de bebê mesmo. E fui focando cada vez mais nisso, fui fazer consultoria em amamentação, laser terapia, para poder fazer um pacote completo, entender tudo que estava em jogo nesse atendimento de bebê, porque eu acho que a gente tem que ser muito rápido e pontual. No meio desse caminho, eu prestei um concurso na PUC Campinas, passei e virei professora temporária lá para substituir uma licença maternidade. Fiquei um semestre lá, dando aula na parte de neopediatria, que foi uma experiência maravilhosa também. Nossa, aprendi muito. Dou aula em especializações para odontopediatria, principalmente, sobre teste da linguinha, sobre a parte da frenotomia, teste terapêutico, a parte da amamentação. Dou aula na Fonocenter, em Madrid, também, na Espanha. E agora eu criei o Espaço Bebê e Criança, que ele é um espaço todo voltado para o atendimento de gestante, mãe, bebê e criança. Porque eu achava que as mães, elas ficavam, às vezes, muito perdidas, muito jogadas. Então, eu queria trazer uma abordagem integrativa, uma abordagem sensorial para a regulação da criança, para esse desenvolvimento. Então, com o passar da palestra, eu vou contando um pouquinho para vocês também do que eu trago nesse espaço e o que eu acredito quando a gente vê essa criança de forma integral. Então, a motricidade orofacial, ela é a área da fono que ela vai estudar o quê? A musculatura do lábio, língua, bochecha, da face e das funções relacionadas com esses músculos, com essas estruturas, que vai ser a respiração, a sucção, a mastigação, a deglutição e a fala, que é todas as funções que a MO trabalha. E o que o profissional que atua com a MO ele faz? Ele avalia, faz o diagnóstico e o tratamento das estruturas e funções dessa região da boca e da face. E o pescoço está ligado junto, não tem como a gente separar. Só que a gente vai ver muito aqui, porque a gente fala muito dessa boca e da parte do pescoço, boca, né? Mas a gente vai ver que esse corpo, ele tá ligado num todo, e que às vezes a gente tem que entender desse todo, porque ele pode refletir nessa boca. Hoje eu vou falar para vocês principalmente das questões relacionadas com a amamentação, com a alimentação e da fala, que é o foco do meu trabalho. Então, a respiração, ela é a base de tudo. Então, a primeira coisa que a criança, o bebê nasce, ele precisa respirar. Então, é a nossa função vital que ela precisa acontecer. E a partir dela, ela vai determinar muita coisa também. Então, por exemplo, na amamentação, a respiração, ela tem que estar funcionando muito bem, porque se ela estiver prejudicada, a gente não vai conseguir que essa criança se organize e se coordene para ela conseguir executar a função de forma correta. Então, o bebê precisa respirar. Depois, ele vai sugar. Então, a sucção é fundamental, que é o que vai garantir a alimentação dessa criança e engolir com segurança. Depois, com o passar do tempo, ele vai evoluindo para a mastigação, que vai evoluindo para a fala. E a amamentação, a gente acha que é muito simples, né? A amamentação, o que você tem que ver? Apega. E se toda essa complexidade da MO, desse funcionamento do bebezinho, resumisse a pega, estava fácil.
todos os problemas de amamentação estavam resolvidos, né? Só que o que a gente vê? Que a pega, a gente tem o checklist da pega, e isso realmente para mim não fazia sentido. Eu falava, gente, a bochecha enche quando sugo o leite. Será que é isso mesmo? E tinha algumas coisas que não faziam sentido. E o que acontecia? Eu fazia o checklist da pega. E 95% dos bebês que chegavam para mim no consultório, a pega estava certa. Mas tinha algum problema com a amamentação. Ela não estava funcionando, mas a pega estava certa. Então, onde estava o problema? E até hoje é assim. Então, a pega é uma coisa tão enraizada da gente resumir a amamentação, que as mães chegam, não, mas olha, eu não sei o que está acontecendo, mas a pega está certa. A pega tá certa. Eu já até brinquei que eu vou fazer uma música, né? Que é, mas a pega tá certa, mas a pega tá certa. Porque a amamentação, ela realmente não se resume na pega. E a sucção? Ah, mas o bebê ele suga e a pega tá certa? A sucção, ela é um movimento reflexo. Ela é ativada pelo trigêmeo e pelo facial. E ela vai ajudar no quê? Ela vai ajudar, na maturação desse bebê, quando ele está na barriga, na vida intrauterina ainda. Então, esse bebê ele vai amadurecer esse processo de sucção. Quando está perto de nascer, essa sucção já está muito mais madura, ele já consegue se organizar melhor. E ela vai ajudar também na produção do surfactante pulmonar, que é o que vai impedir que o pulmãozinho do bebê colabore no nascimento. Por isso que os bebês prematuros, eles têm tanto problema respiratório, porque esse surfactante ainda não está pronto, não está preparado para esse nascimento. A sucção, ela é muito importante. Mas essa sucção, ela é nutritiva? Esse bebê está sendo alimentado pelo cordão umbilical. Ele não está sendo alimentado pela boca ainda, mas ele está sugando. Então, vamos entender um pouquinho dessa anatomofisiologia da sucção. Então, não tem como não falar da musculatura com função. Para o bebê sugar, e a gente vai ver que não é só para o bebê sugar, na verdade, para se alimentar. A gente precisa de tônus, a gente precisa de reflexos, da sensibilidade intraoral, de mobilidade, das funções, do sistema nervoso íntegro. Para quê? Nessa fase, a coordenação da sucção, deglutição e respiração é o que mais difícil na vida do bebê que ele vai fazer. É o que ele vai mais gastar energia. Na verdade, a gente vê hoje que a sucção ela é muito simples. Mas para um bebezinho que acabou de nascer, é o mais difícil que ele vai fazer. De tudo que ele pode fazer. Então, ela é muito delicada. É um processo muito delicado, né? Que é fácil de engasgar, que é fácil de descoordenar. E tem muita coisa envolvida aqui. Então, pensando nisso, esse daqui é o bebê virtual que eu vou apresentar para vocês, que ele é meu filho, literalmente, né? Do mestrado nasceu um filho, um bebezinho, e ele quebra muito paradigma do que a gente achava de que tinha na amamentação. Porque a gente pegava, achava que o bebê mamava o quê? Mamava areola, que era o movimento peristáltico, a gente vê na literatura movimento peristáltico, movimentos ondulatórios da língua, que a gente achava que a massagem que a língua fazia nessa areola era o que extraía o leite, como se fosse uma ordenha manual, que é o que a gente faz quando a gente ordenha o peito com a mão, uma ordenha mecânica. Só que, na verdade, não é assim que o bebê suga. Então, o que o meu mestrado mostrou? Então, através dos exames de ultrassom, a gente transferiu para o bebê virtual. O bebê virtual, ele faz parte do projeto do Homem Virtual da USP. E ele não chama do Homem Virtual porque o bebê é muito específico. O bebê não é um mini adulto, ele não é um mini grande, ele é um bebê. Então, ele tem muitas particularidades, por isso a gente trocou o nome e ficou o bebê virtual. Então, hoje, o que a gente sabe? Que o bebê, ele tem que abocanhar esse mamilo com a areola. Opa! Perdi aqui, desculpa. Então, ele tem que abocanhar esse mamilo com essa areola, certo? O tanto que ele tem que abocanhar vai depender do tamanho e da elasticidade desse mamilo.
que antes a gente achava que esse mamilo tinha que vir até aqui, ó, na junção do palato duro com o palato mole. E hoje a gente sabe que esse mamilo ele não vem até essa junção do palato duro com o palato mole. Ele vem em direção ao palato duro com o palato mole. A gente achava que ele se deformava inteiro, ele não se deforma tanto assim. Então, essa ponta da língua que a gente achava que tinha que fazer movimentos ondulatórios ou até peristálticos, a musculatura da língua não faz movimentos peristálticos. Que era isso que ordenhava esse leite, a gente sabe que ela tem que abraçar, canolar aqui no mamilo com a areola e ficar estável. A ponta da língua ela é responsável pela criação de pressão anterior. Na boquinha do bebê, a gente vê que a língua ela ocupa toda a cavidade oral. Não tem espaço aqui. Então, ele abriu a boquinha, colocou o mamilo, criou um vácuo. Então, não tem ar aqui. A pontinha da língua canolou, anteriorizou e canolou aqui no mamilo com a areola. Ela vai ajudar nessa criação de pressão. E quem vai tirar esse leite da mama, então? Então, o que vai acontecer? A parte média da língua... Ai, de novo. A parte média da língua, quando ela abaixa, ela cria uma pressão negativa. Gente, eu tô que tô, hein? Ela cria uma pressão negativa, que é o que vai extrair esse leite da mama. Então, a gente extrai por... A gente não, o bebê ele extrai esse leite da mama por pressão. A pontinha da língua, olha, ela fica paradinha. Quando essa pontinha da língua fica mexendo, a gente já sabe que vai causar problemas nessa amamentação. Então, pode causar dor, fissura, não criar pressão suficiente, que essa mamada não seja eficiente. Então, tem muita coisa. E quem que ajuda nesse funcionamento? Os primos, né? Porque nada funciona sozinho. Então, a musculatura orofacial, ela vai ajudar na sustentação da pressão, né, a sustentação da movimentação da mandíbula e da língua, que nessa fase a mandíbula e a língua não dissociam o movimento ainda. Então, ela vai mexer juntinho. Então, a bochecha, esse grupo muscular da bochecha, ele vai ajudar nessa sustentação dessa movimentação. E o orbicular, ele vai auxiliar na criação de pressão anterior. Eu vou passar de novo para vocês. Então, ó, o bebezinho foi, anteriorizou a linguinha, canolou, vedou, e o movimento de abaixamento da parte média da língua criou uma pressão negativa, e ele faz um movimento ondulatório antero-posterior para ele poder deglutir. E daí, se a gente pensar assim, a gente já imagina muito além do porquê que esse frênulo ele impacta tanto nessa amamentação, porque ele compromete a estabilidade da ponta da língua. Agora voltou. E quando eu penso assim, o que pode interferir nessa boca? Eu sempre tenho que pensar, então aqui a gente trabalha principalmente com isso. Mas principalmente qualquer coisa que esteja nesse caminho naso, oro, gastrointestinal, ele pode refletir nessa boquinha. E às vezes a gente tem um problema de alimentação, a gente tem um problema até de amamentação que está relacionado com o intestino, com o estômago e está refletindo nessa boca. Enquanto a gente não entende daqui, para ter os nossos parceiros que vão ajudar a resolver essa parte, a gente não consegue resolver e estabilizar isso daqui. E eu vou falar para vocês mais sobre isso. Então, primeiramente, para trabalhar com motricidade orofacial, a coisa básica que a gente tem que entender é da anatomofisiologia da musculatura orofacial e oral intra e extra-oral. Então, a gente tem que entender esse funcionamento da língua também, que ele é bem complexo. Principalmente quando essa língua vai se refinando. Porque na amamentação, a língua ela faz um movimento bem simples, bem mais grosseiro, bem básico.
mas é o mais difícil. Com o refinamento dessa musculatura, que essa língua vai aprender a fazer um monte de movimento maluco, que é o que ela vai utilizar para a alimentação e vai cada vez mais difícil, se refinando mais para a fala. Então, a respiração, que é o mais importante, a gente vai começar a falar bastante dela. Uma coisa que é um erro básico que a gente vê. Bebezinho de boquinha aberta, com a linguinha baixa. Bebê pode ficar com a linguinha aberta, com a boquinha aberta e com a linguinha baixa? Bebê não pode, porque lembra que a língua, ela ocupa toda a cavidade oral, não tem espaço. Então, o bebê, ele tem que ser obrigatoriamente um respirador nasal. Alguém está fazendo pergunta? Pode perguntar só no final ou pode fazer no meio? Qualquer coisa vocês me avisam. Acho que ainda não. Tá bom. Então, essa linguinha, ela ocupa todo o espaço. Então, no bebê, a ponta da língua tem que estar na papila. Hoje a gente já sabe que a ponta da língua não fica na papila num adolescente, numa criança maior, num adulto. Os exames de palatografia, eles mostram que a parte média ou a parte posterior, mas tem que ser alguma parte da língua que está no palato, não é a ponta da língua, que é treinar uma criança maior, um adulto, a ficar com essa ponta da língua na papila, a gente pode desencadear até uma compensação muscular, uma tensão que vai refletir na cabeça e pescoço. Mas o bebezinho, por não ter espaço, ele tem que ficar com a pontinha da língua na papila. Então, isso daqui, a gente já sabe que tem algum problema. E o que pode ser? Pode ser uma obstrução nasal, que pode ser gerada por um refluxo, que é muito comum. Então, o refluxo é o retorno do conteúdo gástrico involuntariamente do bebê. Todo bebê tem, ele é fisiológico e muitas vezes, mesmo fisiológico, ele volta, ele pode ser oculto, não precisa sair. Ele espirra no narizinho do neném e tem um corpo estranho ali. O que vai acontecer? Vai hipertrofiar essa mucosa, vai criar secreção para tentar expelir. Então, isso pode prejudicar muito a respiração do bebê. E se o bebê, ele mama, ele suga, extrai o leite por pressão negativa, se ele tiver que abrir a boca para respirar, porque o nariz está obstruído, ele já perdeu essa pressão. Ou seja, ele perde a efetividade dessa sucção na amamentação. E a cavidade nasal do bebezinho, então olha só como os seios nasais, eles são muito pequenininhos, e olha o tanto que ele vai crescer e se desenvolver. E o que vai fazer isso aqui crescer? A passagem de ar. Olha, é muito pequeno. Qualquer coisinha pode já obstruir essa passagem, porque é extremamente pequenininho mesmo. E a gente sabe que, então, essa passagem de ar que vai fazer com que esses seios nasais, eles se desenvolvam e cresçam. Então, se uma criança está sempre com secreção, está sempre com uma obstrução nasal ou com uma hipertrofia, então, nisso tem as questões respiratórias, às vezes ele acaba desenvolvendo isso. Por que é tão importante a gente ver isso rápido e já cuidar desde muito cedo? Porque aos 4 aninhos, 60% da face dessa criança já está pronta. Com 6 anos, 80%. Com 12 anos, 90%. Então, é uma fase determinante para esse desenvolvimento facial. E é super importante a gente lembrar sempre que nesses primeiros anos de vida, a velocidade do crescimento da face é muito maior que o crânio. Então, essa boquinha, a gente pode tratar desde bebezinho. Se a gente não trata, essa boquinha, ela vai evoluindo e ela vai acompanhando. Então, uma linguinha de postura baixa, de boca entreaberta, ela vai acompanhar essa criança. E se ela fica de postura entreaberta aqui, não quer dizer que ele é um respirador oral aqui, mas qualquer obstrução nasal aqui vai favorecer muito essa respiração oral. E se ele respira pela boca, entra muito mais ar, é muito mais fácil. Então, a criança tende
a manter essa respiração oral, às vezes mesmo com passagem nasal. Por quê? A gente vai criando uma compensação da musculatura. Então, a partir do momento que compensou, ela se desajustou, fechar a boca é mais difícil. E ela se mantém assim e crescendo assim. Então, ó, essa linguinha, ela ocupa toda a cavidade oral, não se esqueçam disso. A criança o bebezinho tem que ficar de boquinha fechada. E daí, ficar de boca aberta. O que vai acontecer? A gente tem os clássicos da respiração oral, né? Então, a atresia de palato alto, sem espaço para dentição, esse apinhamento. Por quê? O que acontece? Deixa eu voltar. Opa. Então, olha só. Quando o bebê respira pelo nariz, entra o ar aqui. O ar, ele faz uma pressão para baixo. Então, e a língua, ela faz uma pressão para cima. Isso vai fazendo com que esse palato, ele cresça harmonicamente. Agora, se a gente não entra ar por aqui, não tem pressão para baixo, e entra o ar e a língua, de vez em quando, com pressão para cima, esse palato, ele não tem estrutura para esse desenvolvimento. Então, ele fica tipo, sem o mapa dele, que pode dar nisso daqui. Isso é bem característico de respiração oral. Outra coisa que é muito importante, a respiração, ela vai fazer o quê? Ela vai umidificar, aquecer, filtrar o ar. Quando a criança não respira, ela vai fazer o quê? Ela cria uma irritação dessa mucosa, que pode criar um abaulamento dessa tuba auditiva, pode criar secreção, pode criar várias coisas que podem prejudicar a regulação da passagem aérea da orelha média. Isso dá um rebaixamento auditivo. E o que a gente sabe? Que respiração oral, esse rebaixamento dessa audição, não é uma perda auditiva, é um rebaixamento auditivo enquanto tem essa disfunção tubária, que pode gerar alterações no processamento auditivo central. Então, isso pode carregar com a criança por muito, muito tempo. Isso também é uma característica importante de crianças com alteração, com respiração oral. E essa compensação, essa boquinha que não fecha, ela vai enfraquecendo, esse bebê que tem dificuldade de mamar. O que é muito comum? Eles apresentarem uma disfunção oral, que é quando essa musculatura não está funcionando de forma adequada para que a função ocorra de forma adequada. Então, por exemplo, olha só essa musculatura desse bebezinho. Qual foto, um ou dois, que vocês acham que ele vai ter mais estrutura e vai conseguir criar mais pressão para extrair o leite e com menos esforço? Então, a gente vê aqui que tem... Na 2, né? Então, a gente vê aqui que essa musculatura, ela tá toda fraquinha, o bebê vai precisar de muito mais esforço. E após o atendimento, o estímulo, olha como o bebê ele responde muito rápido. Se fosse assim com todo mundo, tava ótimo, né? Mas daqui, ele estava machucando, criando compensações, então ele estava sugando, mas não estava sugando corretamente. E aqui ele tem muito mais condição de exercer essa função corretamente. E olha como é complexo amamentar, né? Então, além dessa língua que está funcionando aqui dentro, que a gente já sabe, a gente tem todo esse grupo muscular trabalhando. Quando a gente fortalece essa musculatura, a gente ajuda a língua, não sobra tudo para ela. Então, ele consegue fazer isso mais harmonicamente. O frênulo clássico, né? Então, a linguinha presa prejudica, mas hoje, mais do que nunca, eu falo que a gente tem que ser, não pode ser um aplicador de protocolo, que a gente tem que entender realmente dessa função, dessa linguinha dessa criança, entender o que impacta, entender as compensações que essa língua faz, porque é muito sério. Eu acho que a gente tem um papel, uma responsabilidade muito importante, com espaço para ganhar, e ajudar nesse desenvolvimento dessas crianças. Então, uma linguinha assim, é muito fácil da gente avaliar e falar, nossa, essa língua tá presa, tem que cortar. Pronto, cortou, fim.
Ótimo, né? Então, a gente sabe que essa linguinha, ela vai prejudicar. Mas tem línguas, essa daqui, por exemplo, que a gente só consegue ver com manobra. Posteriorizando bastante, a gente vê, ele não está inserido no ápice, nem entre o terço médio e o ápice, porém ele é bem fibroso e curtinho. A gente vai mandar para um procedimento? Então, cabe ao fonoaudiólogo entender o que está acontecendo aqui, atender esse bebê, eliminar qualquer disfunção que possa estar prejudicando, para ter certeza que é essa língua, esse frênulo que está prejudicando essa movimentação dessa linguinha. Então, como que eu faço no consultório? Eu vejo o peito, eu atendo o bebê, eu aplico laser. E quando eu aplico laser, de um dia para o outro, se o bebê não está machucando, eu tenho uma resposta rápida. Então, de um dia para o outro, eu atendi e esse peito já começou a cicatrizar. E daí, quando eu dei uma pausa com esse bebezinho, então ele respondeu. Quando eu dei a pausa, a gente fez o quê? A gente regrediu na cicatrização. Ou seja, esse bebê não está conseguindo manter essa sucção de forma correta, de forma adequada. Então, a gente fiz o atendimento, tirei as compensações, corrigi essa disfunção oral e ele não mantém. Então, isso me indica muita coisa sobre esse freno. Como que funciona o atendimento? Eu faço estimulação intra e extraoral no bebê. E o que eu tenho de resultado? Então, eu quero que vocês observem. Não apega. O mais importante para mim, o que me mostra muito mais na amamentação é o papinho do neném. Então, olha essa sucção. Aqui, ó. Então, a gente fala que esse bebê não tá sugando? Tá sugando. E aqui, olha o que vocês conseguem ver de diferente. Da movimentação. Então, aqui, olha como o movimento está muito mais amplo, está fazendo movimento ondulatório de deglutição. E olha aqui como é que está bem mais curtinho, limitado. E daí a gente fala assim, nossa, Flávia, mas estava com bico intermediário. Não tem problema. O bico, esse daqui foi na avaliação, né? O bico intermediário, ele pode ajudar uma amamentação, mas ele pode destruir uma amamentação. Então, eu falo assim, muito mais do que a gente julgar um objeto, é a gente entender a utilidade dele, em que momento ele pode ser útil. Mas aqui, ele estava enganando. Por quê? Porque a sucção do bebê não é reflexa. Então, na hora que coloca esse bico intermediário e coloca na boquinha do bebê, vai desencadear o reflexo de sucção, ele vai sugar. Mas não quer dizer que essa sucção está efetiva. Se não tiver efetivo, esse bebê não vai esvaziar peito, não vai ganhar peso, só vai gastar energia. Se não esvazia o peito, não estimula a produção de leite, vai diminuindo com o tempo a produção de leite, machuca do mesmo jeito. Então, são objetos, eles têm a sua função, mas a gente nunca conseguiria tirar esse... Não quer dizer que tirar isso a gente vai resolver o problema, e não quer dizer que deixar isso a gente vai resolver o problema também. Cada caso, eu brinco muito que com atendimento de bebê, a regra é que não tem regra, porque cada caso é um caso, e a gente tem que entender muito desse peito e dessa mãe também, para poder entender todo esse processo. Olha esse bebezinho, ele estava com muita dificuldade de amamentação. Quando eu vi ele a primeira vez, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Esse queixo é muito retraído, não tá normal. E ele ficava assim, nessa postura. Então, eu fiz o atendimento nele e olha como ele conseguiu relaxar. Isso daqui era tudo de tensão. Porque o esforço que ele estava fazendo para sugar era tão grande, tão grande, tão grande, que ele ficava nessa posição já direto. Então, ele se organizou muito rápido. Então, olha na alta a diferença dele, que bonitinho. Então, era uma mãe que estava com o peito muito machucado, que não queria desmamar de jeito nenhum. E esse é um pequenininho que eu acompanhei, né? Que a mãe me mandou mensagem há um tempo atrás, que ele estava com 2 aninhos e ainda amamentando. Coisa mais bonitinha. Essa, por exemplo, foi uma outra pequenininha que estava
com uma disfunção oral. Por quê? Eu sempre falo assim, imagina você com uma bolsa pesada. Você tá lá carregando a bolsa pesada. Nossa, tá muito pesado. Fiz um monte de compensação na minha musculatura. Nossa, tá doendo, tá me incomodando. Aí, deixa eu tirar essa bolsa pesada. Daí eu fiquei torta, porque eu tô com essa musculatura tensa. Daí, tá bom. Eu fui lá no fisioterapeuta e peguei e soltei. Nossa, soltou. Ai, que alívio. Agora eu tô reta de novo. Ótimo. Corrigi a minha adaptação. Se eu voltar a usar minha bolsa pesada, eu vou voltar a fazer toda a compensação de novo, certo? Então, essa bebezinha, é isso que eu faço no teste terapêutico. Eu atendo o bebê para a gente identificar. Então, essa bebê, ela estava com dificuldade na amamentação, machucando o peito. Então, essa é a sucção dela. Então, a gente vê que essa sucção não estava boa. Movimento muito limitado, curtinho. Fiz o atendimento dela, soltei toda a tensão que estava nessa boquinha. E olha o atendimento de antes e depois. Olha a diferença da sucção. Então, ela respondeu? Respondeu muito bem. Se organizou, bonitinho. Olha que a dificuldade. E, às vezes, a gente tem bebê que tem uma sucção assim, você fala, nossa, não tem ritmo, não sei o quê. Isso pode ser língua presa. E não é, porque às vezes ele tá tão tenso que ele tem comportamento de língua presa sem ter língua presa. E às vezes ele não parece ter língua presa e tem, são os frênulos mais duvidosos, que não tem aquela pontuação, aquela língua presa que eu mostrei na primeira foto, mas às vezes esse frênulo tá impactando igual aquele segunda foto. Então, olha o frênulo dela. Então, ele tá anteriorizado, mas ele não é tão curtinho, mas ele parece que dá uma repuxada. Então, a gente foi acompanhando, porque era um frênulo bem duvidoso. A gente fez o teste terapêutico, eu com a pediatra acompanhando, para ver se era a linguinha presa. Ela não conseguia manter o ganho, ela ficava sem atendimento, ela compensava. A gente liberou a linguinha dela e, tá até hoje mamando bonitinha. Então, as disfunções orais, ela pode acontecer em qualquer fase da criança. E cada bebezinho responde de um jeito, numa intensidade, depende do que ele está fazendo, depende da compensação, depende do que ele está precisando. Então, olha outro antes e depois. Como esses dois são gêmeos. Olha, a diferença, como foi gritante a dela, a diferença foi menor, mas a gente vê diferença. E daí, depois, passando a amamentação, né, uma coisa que é super importante é a fase oral, onde o bebezinho vai começar a explorar essa boquinha, levar tudo para a boca, a descobrir que ele pode mexer com a língua sem mexer com a mandíbula. Que essa dissociação de movimento de língua e mandíbula, ela vai ter um pico muito importante junto com o sentar. Que daí ele vai ver que ele tem controle dessa linguinha. Mas aqui ele começa a descobrir. E junto com esse desenvolvimento motor global, ele vai fortalecendo a musculatura para poder chegar no sentar, que vai estar diretamente ligado com a alimentação. Então, vamos para a alimentação. O aprendizado alimentar, ele não é tão simples, porque ele não é um ato reflexo, né? Então, mastigar não é um ato aprendido, ela não é um ato reflexo igual a sucção. E para isso, ele vai depender do quê? Dessas condições do desenvolvimento, das habilidades orais e sensoriais, para ele entender como ele está interpretando e como ele tem que lidar com aquele alimento. Então, essa questão sensorial, essas habilidades orais, elas são de extrema importância para facilitar esse aprendizado alimentar. Então, o que está envolvido? As emoções, a motivação, o contexto social e familiar, o ambiente e o modelo, né? Então, a criança, ela tem que ver, eu vejo muita gente dando comida para o bebê, fazendo a introdução alimentar, dá em um momento completamente diferente, a criança não participa de nenhum momento de alimentação, ou seja, põe um alimento na boca dela, ela não tem nem ideia do que ela vai fazer com aquilo. Então, se ela tem um modelo, ela vai ter uma ideia
mais fácil para ela conseguir interpretar e lidar com aquele estímulo novo. E o que está envolvido nesse processo do alimento no cérebro? É só colocar comida na boca, essa língua mexer, mastigar e ter modelo? Não. Então, a gente tem que entender todo esse processamento do alimento no cérebro. Então, a fome vai impactar, o cheiro, o aspecto visual, a decisão de levar ou permitir que esse alimento chegue até a boca. O alimento em contato com os receptores sensoriais vai transmitir informações de temperatura, sabor, textura, umidade, para o cérebro se organizar e saber qual movimento que ele vai ter que fazer, que ele vai ganhando e se amadurecendo. Reorganizar essa reorganização neuromuscular para degradar o alimento, que é isso que eu falei, e gerar saciedade, ou seja, é um processo muito complexo. Então, se ele estava num processo muito simples, que era a sucção, agora ele já vai precisar de muito mais refinamento dessa língua, dessa boquinha para alimentação, que quem vai ajudar isso é essa fase oral. E hoje a gente tem uma privação das crianças de fase oral, porque as crianças têm ficado muito de luvinha, muito limpinha, não pode pôr nada na boca, é sempre o mesmo brinquedinho. Então, isso pode impactar nessa habilidade oral dessa criança. E a disfunção oral também vai impactar na alimentação? Sim, muito. Então, uma criança que tem uma disfunção oral, ele vai ter muito mais dificuldade em lidar com esse alimento dentro da boquinha. E se esse alimento não é prazeroso, o que o bebê tende a fazer? Começar a ter mal-estar, ele começa a recusar. Então, ó, gente, isso daqui parece que faz séculos, foi em uma semana, esse antes e depois. Parece que, nossa, foram fases diferentes do desenvolvimento dessa criança, mas não foi. E o que esse alimento vai fazer? Então, o alimento, ele ficando cada vez mais difícil, ele exigindo cada vez mais movimentos, mais habilidades, ele vai refinando cada vez mais essa musculatura, que vai ajudar a preparar essa língua mais habilidosa para a fala, porque falar exige uma complexidade de movimentos e de coordenação de movimentos muito grande. Então, a aquisição dos fonemas, é importante a gente saber. A parte de fonética e fonológica está muito ligada com isso. Então, com 18 meses, 1 ano e meio, a gente já espera que esse bebê esteja falando palavrinhas com B, com M, com 2 anos, com P, com T, com D e N. Então, a gente tem todo esse quadro que vai dificultando. A criança pode falar antes? Pode. Mas, se até 2 anos e meio ela estiver trocando e não falando cavalo com K, não tem problema, exige mais habilidade. Mas, se com 2 anos e meio não está falando palavrinhas com essas letrinhas, então isso pode mostrar que essa criança está com alguma dificuldade. Com 3 anos, o F, o V, o S, o Z. Com 3 anos e meio, o X e o som, né, do X e do J. Com 4 anos e meio, a gente espera que essa criança esteja falando tudo certinho, todos os sonzinhos. E aquisição de sons da fala. Então, com 2, 3 meses, o que a gente espera? Essa tabelinha tem no Instagram até da Carol Fonoterapia, no Orienta Mamãe, que elas montaram. Então, de 2 a 3 meses, a gente espera que esse bebê comece a explorar esses sonzinhos. De 4 a 7 meses, a gente já espera o balbucio, que ele fique babá, mamá, mamá. Aqui, ele ainda não tá falando, quando ele fala mamá, mamá, ele tá treinando. Mas aí entra a parte da linguagem, da comunicação, que é super importante, a mãe interpretando. E, falou mamãe, é super importante isso para o desenvolvimento dos bebês. De 8 a 12 meses, a gente já espera as primeiras palavrinhas significativas. Então, fala mamã, chamando a mamãe, papai, chamando papai. Pode ser simples, mas já tem que estar tendo a intenção de se comunicar. De 12 a 18 meses, então ele já começa a juntar 2 palavras, e ele já tem de 10 a 50 palavrinhas de vocabulário.
Com 2 anos, a gente espera que esse bebê esteja fazendo frases curtas. Então, ele pode falar errado, mas a gente já espera que ele esteja: mamãe, quer aco, quer isso, não quer. Pode falar simples, mas ele tem que estar falando. E isso a gente tem visto um atraso muito importante, principalmente essas crianças de pandemia, tá? Eu acho que aumentou muito, pelo menos no consultório, bombou atraso de fala, crianças de 2 anos, 2 anos e meio, que não falam absolutamente nada. 3 aninhos, então, eu já tenho um vocabulário de até 900 palavras, ele já vai compreender muito bem. 5 anos, então a criança já tem que ter uma comunicação bem boa, com vocabulário de 1.700 palavras, e falar todos os sons. Então, essa amamentação, ela é muito importante, porque ela vai gerar cada vez movimentos, ela vai gerar contato com a fase oral, ela vai fazendo com que tenha movimentos mais precisos, isso vai gerando também tudo estímulo de crescimento, refinamento dessa musculatura, o que vai preparar essa criança para o desenvolvimento de todas essas fases da amamentação, da alimentação, da comunicação e da fala. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei que eu tivesse até menos tempo, mas que bom que eu tive mais. Então, eu tentei resumir bastante, dar uma noção da MO na infância para vocês. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. No meu Instagram e no Instagram do Espaço Bebê Criança, a gente posta bastante coisa, bastante conteúdo. No Espaço Bebê Criança, a gente tem uma equipe interdisciplinar bem grande, então às vezes a gente abre caixinha de pergunta e cada uma responde o ponto de vista, então é super legal. Quem quiser, segue lá, tá bom? Flávia, muito obrigada, né, pela sua presença, pela palestra valiosa, acho que foi super rica em conteúdo, foi de grande proveito para todo mundo, com certeza, tinha até gente ansiosa, né, colocou ali no chat que estava super ansioso. E agora a gente tem algumas perguntinhas que o pessoal, a gente deixou um forms ali no chat, e daí tinha um pessoal que tem algumas perguntas, tu podia responder para a gente? Claro, claro, se eu souber, com o maior prazer. Então aqui, deixa eu só dar uma olhada. Como o fonoaudiólogo trabalha para retirar o uso retirar a chupeta, o uso da chupeta da criança? Olha, vou falar que a gente às vezes tem que usar de 1000 estratégias, então não tem regra. A gente tem que entender muitas vezes o que está por trás dessa chupeta. Então, um trabalho que dá muito resultado ao invés de proibir a chupeta, não pode. Eu falo, a gente tem uma mania de falar não pode, e o não pode se afasta essa família de você, porque se ela quiser usar, ela vai usar. Então, o que eu falo, muito mais importante do que você achar que não pode usar é saber como usar. Então, acho que o saber como é muito importante e isso ajuda muito a tirar essa chupeta depois. Então, o bebê tem necessidade de sucção? Tem. Tem bebês que são sugadores, tem bebês que não. Tá, a sua opção é dar chupeta para essa criança? Sim, a minha opção é dar chupeta pela minha sanidade mental. Tudo bem. Não sou eu que vou te julgar. Então, olha, a chupeta é para acalmar, ela é para organizar. Se ela for um cala-boca neném, ela vai ser um problema igual um tablet. Então, ela não é para ser um cala-boca neném. Então, a chupeta não pode ter nada pendurado, não pode ter fralda, não pode ter ursinho, não pode ter nada. A chupeta, e eu gosto muito de uma chupeta que ela cai da boca. Que o bebê para de sugar, a chupeta puff, cai da boca. E ela é horrorosa, porque eu falo que ninguém vai incentivar a chupar o filho bonitinho, chupar uma chupeta tão feia dessa. Porque a chupeta, ela é para cair. Então, ela acalmou o bebê, teve a função, ele parou de sugar, puf, cai. O problema da chupeta é ela ficar na boca e não cair. Daí o bebê tá lá dormindo, daí ele acorda e lembra, fala, nossa, tem uma coisinha na minha boca. E chupa. Sendo que ele poderia chupar e falar, não tem nada aqui, tá tudo bem. Então, isso, ele ter sempre um estímulo dentro dessa boquinha, vai criando um hábito. Então, a chupeta, tô chorando. Põe a chupeta, calma essa criança, dormiu, tira, tá tudo bem.
Ai, não, a gente tá conversando, tá brincando, tá passeando no parquinho, não tem que estar com a chupeta na boca. Não tem que ficar enfiando essa chupeta na boca, ficar passando para estimular esse reflexo da criança, essa reação dela abocanhar essa chupeta. Então, usando dessa forma, fica muito mais fácil tirar. E daí eu sempre falo que por volta dos 6 meses, essa criança ela vai adquirir outras habilidades, até então ela só suga, a partir daí ela não vai mais só sugar. Então, daí ser mais pontual ainda com o uso da chupeta, para ela não ficar nessa boquinha, para não acostumar. Agora, se a criança, se essa chupeta já está instalada, daí a gente tem que usar várias estratégias, ver qual que é o papel que essa chupeta está ocupando. Às vezes a gente tem que até... ela usa por insegurança, então a gente tem que entender, pedir ajuda do psicólogo para poder ensinar a mãe a passar mais segurança.